Boa tarde. Boa tarde. Hoje, domingo, dia 15 de setembro, aqui estou novamente nesse vídeo que eu espero que não seja longo, né? E mais uma vez para fazer comentários a respeito do grave problema que está nos envolvendo, nós, no Aeros, não é? Eu, inclusive, tenho observado que, muito embora eu tenha repassado para cerca de 40 colegas, inclusive até do Rio de Janeiro e de outras bases, aquilo que eu teria à mão, né? Foram poucas as visualizações em 4 vídeos, abordando unicamente o problema nosso, não é do vizinho, a não ser que ele tenha sido da Varig ou Transbrasil, né? Então, ontem, conversando com o Décio, né, que é o único que eu tenho contato, eu fiz esse comentário, que lamentava profundamente. Interessante, o YouTube se vê coisas boas, interessantes, mas se vê muita tranqueira. Até disse para ele, se fosse para falar uma matéria sobre que a Lua é um satélite artificial, tem um vídeo falando a respeito. É um satélite artificial construído por alienígenas, não por nós, que existe ou existem animais no solo de Marte. Teria possivelmente milhares de visualizações. E outros temas de pouca expressão, que também possuem um bom número de visualizações. Mas para o nosso problema, o problema que está nos atingindo, está frontalmente nos atingindo, poucas visualizações. Esse vídeo que eu estou fazendo hoje é um alerta. Veja bem, pelo que eu me lembro, e eu fui uma pessoa atuante aqui em São Paulo, bastante atuante. Cheguei a ser até, vamos assim dizer, considerado chato. Mas não me arrependo, não. Eu, sinceramente, eu fico impressionado, sabe, que não hajam manifestações, não esteja já havendo manifestações, inclusive aqui em São Paulo. Eu, dias atrás, até comentei com o Décio, ele não tinha visto. Eu vi uma manifestação no Rio de Janeiro, que foi feita agora, se não me falha a memória, no dia 6 deste mês. Com faixas, etc. Isso já devia estar sendo feito em outras bases. Não sei, aqui em São Paulo não está sendo feito. Eu não recebi nenhum comunicado até agora que estaria sendo programada uma manifestação. Veja bem, os tempos são diferentes, já se passaram alguns anos. E realmente alguns nem poderão comparecer porque não têm condições. Eu, por exemplo, há não muito tempo atrás, 2, 3 meses atrás, eu me arrastava nessa casa aqui com um problema de ciática. Eu me arrastava. Eu estava com sérios problemas. Inclusive agora, recentemente,
visitei um quiroprata para ver se dava uma alinhada na coluna. Melhorou um pouco, mas não aquilo que eu esperava que iria melhorar. Vendo o que me chega, que é muito pouco, que vem lá do Tomás, etc., eu sinto, sabe, que existe um clima ainda de desarmonia. Aí no Rio não conseguem acertar os ponteiros. Ontem até eu comentava com o Décio o seguinte: no antigo faroeste, lá nos Estados Unidos, lá no século XIX, lá pelos anos de 1840, 50, por aí, né? Muitos problemas eram resolvidos não nas ruas, através dos duelos que já foram até muita matéria de filme. Não, eram nos bares, né, naqueles salões. Se encontravam lá e pá, 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 entendeu? Até que alguém, né, autoridade, etc., resolveu botar uma ordem. Falou assim: olha, ninguém mais entra armado em salão. Tem que deixar as armas no cabide, lá na portaria. E aí então baixou. Os assuntos para serem resolvidos a bala eram lá fora, eram através dos duelos, etc., que empolgaram a muitos, né? Pá, 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 né? Mas não dentro dos salões. Então, dentro dos salões, baixou o clima. Há muito tempo atrás, quando eu via que existia esse clima de animosidade, né, eu um dia cheguei até a comentar num e-mail dizendo: olha, deixem as armas no cabide, na entrada. Quando eu falo armas, eu coloco entre aspas, não são armas, não, entendeu? Deixem as broncas, sabe, as antipatias, sabe, e outras cocitas más na portaria. Então, eu sugiro, sabe, que, veja bem, as coisas que acontecem, está afetando a todos nós. Eu estou aqui em São Paulo. Outros estão até uma distância muito maior. Por quê? Porque o palco dos acontecimentos é no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro fica a sede do Aeros, fica a sede do SNA, fica a sede enfim, todas as sedes. Antigamente tinha aqui em São Paulo, fecharam. Eu frequentei N vezes aqui em São Paulo, mesmo antes do dia 12 de abril, se não me falha a memória, é que a memória já está, né? A gente, passando por um bom momento, vai esquecendo, né? E agora tem que lembrar, se não me falha a memória, 12 de abril de 2006. Mesmo antes disso, eu já estava lá, com outros companheiros, e quase todos os dias. E foi lá, através de um comandante, que não me recordo agora o nome, que eu soube, ou não soubemos, que tinha um advogado que já estava brigando pelos problemas que estavam acontecendo, e inclusive o que já estava, né, na ordem do dia, foi o Dr. Maia. E como eu disse em vídeo passado, eu fui o primeiro aeroviário a entrar em contato com o escritório dele em Brasília. E fui o primeiro aeroviário a receber do escritório dele uma mensagem que ele viria a São Paulo para uma reunião, para que eu procurasse levar o maior número de companheiros. Foi através de mim que muitos lá para lá foram. Eu não quero glória, picas nenhuma, mas é a realidade. Veja bem, o que eu sugiro e espero é que, por exemplo, lá haja bom senso, sabe? Aí, entre vocês do Rio de Janeiro, sabe?
Porque estamos nós, todos, no meio. Vocês não estão sozinhos, não. Vocês não estão, sabe, sozinhos. Então, que tal promover uma reunião de imediato, agora, próxima semana? Thomas da Apros, e outros, o Sindicato dos Aeronautas, sei lá, que hoje nem sei mais exatamente, o Apoaeros, não é? Movimento Já, a Apivar, que mais? As associações, mecânicos, pilotos, fazer uma reunião, relaxar na entrada, sabe? Fazer, sabe? Respirar 10 vezes. Veja bem, num passado já de muitos anos, quando eu morava numa outra casa em Santo Amaro, houve um episódio que nos foi contado posteriormente. 2 vizinhos, um senhor muito simpático, que nós tivemos, inclusive, vários contatos, e ao lado, um outro que, inclusive, uma filha dele chegou a ser até aluna de minha esposa, né, que é professora de violão, e eles, não sei, sabe, não se brincaram, sabe, não se cumprimentavam. Aliás, o sujeito mais novo não cumprimentava o outro, não sei porquê. Bom, e um dia, esse mais novo passou mal. Ele teve um infarto dentro de casa. Sabe quem socorreu? Porque naquela época não tinha SAMU, não tinha nada disso. Sabe quem é que socorreu? Foi aquele senhor. Foi aquele senhor que correu, providenciou socorro, enfim, o que existia na época, para levar o vizinho para o hospital. Foi o vizinho, o antipático, vamos assim dizer, que socorreu. E, por hora, conseguiu salvar o vizinho, muito embora depois de 15 dias ele teve um segundo infarto no hospital ainda e veio a falecer. Mas para aquele senhor fez aquilo que tinha que ser feito. Na hora não se importou, simpatia, antipatia, coisa que vai, foi para pim-pum e procurou socorrer. É isso que tem que ser feito. Veja bem, eu quero dizer uma coisa, nós estamos diante de um governo que não está aí, não. Eu gostaria que alguém me dissesse, eu desconheço, quando é que o senhor Bolsonaro, quando deputado, agiu em nosso favor? Eu vi outros nomes, deputados, etc. Eu queria ver quando é que ele, na tribuna da Câmara Federal, falou a nosso respeito. Podia até dizer, mas outros também não falaram, realmente muitos não falaram. Mas houve muito movimento no sentido de resolver o nosso problema. Eu nunca vi e nunca soube dele envolvido no nosso problema. Se eu por acaso estiver enganado, por favor, eu peço desculpas, mas nunca.
Então, o que esperar? O que esperar? E não adianta, sabe? Ah, porque se fosse o outro... Não, é esse aí. Eu não sei se fosse o Haddad ou o Ciro, se seria diferente ou até pior, não sei. É esse que está aí. E é no governo dele que nós temos que buscar ajuda e solução. E de imediato, porque a coisa vai feder. Vai feder e vai feder muito. Tá? Vai feder muito. Eu, sinceramente, tá? Eu gostaria que vocês aí no Rio de Janeiro, que têm participação mais direta nas negociações, etc., procurem, sabe? Sabe? Baixar o clima, sabe? Porque não favorece. Favorece a eles. É isso que vocês querem? Procurem, sabe? Fazer um pouco de... ginástica mental tibetana, sabe? Vocês não precisam conviver, sabe? É o momento. É o momento. As nossas vidas é mais feita do que não se gosta do que se gosta. Se for levar a sério, é mais do que não se gosta do que se gosta. Não é uma questão de convivência diária. Eu convivi, já falei em e-mail, eu convivi durante anos com pessoas que eu não apreciava. E possivelmente eles em relação a mim. E eu sobrevivi. E consegui chegar à aposentadoria. Tá? Muitas vezes eu saía da Varig perguntando o que eu estou fazendo aqui. Mas eu fui levando. Esse é o momento em que centenas, milhares de famílias estão envolvidas. Precisa haver bom senso. É um ato de cristandade. Ou então, chame, né, de outra forma. Se tiver uma outra tendência religiosa, ou não tiver nenhuma tendência religiosa, sabe, não acreditar em nada, ser ateu. Não, precisa, sabe, baixar e tomar as providências que são necessárias. Eu não tenho nenhum advogado conhecido. Não tenho. E quando eu procurei ter, só entrei bem. E eu sei o que aconteceu. Sabe? Eu não conheço. Mas se eu conhecesse, eu já estaria perguntando a ele o que poderia ser feito em meu favor. Entrar com uma medida cautelar, entende? Diante desse absurdo que está sendo feito com pessoas de idade. E um país que não respeita crianças e pessoas de idade não é um país. Eu acho que eu fui claro. Eu gostaria até de cumprimentar uma coisa, mas eu vou deixar para lá, sabe? Para não criar mais embaraço. Eu espero que haja, por parte dos nossos negociadores, inclusive, né, até da parte da Graziella, sabe, um bom senso. Precisa ter alguém, será que precisa ter alguém com uma coragem imensa para chamar a todos para uma reunião de forma desarmada, no sentido, gente, vamos ver se a gente tira daqui algo que realmente possa ser feito. No sentido de reverter esse ato cruel. Tá? Eu apenas quero concluir dizendo
Existe uma justiça maior. Existe uma justiça maior. E ela está vendo tudo isso aí. E tudo será cobrado na devida proporção de cada um. Eu aqui, em São Paulo, há mais de 400 quilômetros, eu estou procurando fazer a minha parte. Aquilo que me compete no momento fazer. Se amanhã ou depois disserem, vai ter uma reunião, vai ter uma manifestação aqui perto de minha casa, no aeroporto de Congonhas, se eu tiver condições, né, se a minha coluna deixar, eu lá estarei. Agora outros não poderão estar. Enfim, o que fazer? A coisa tem que ser para valer. E eu espero que assim seja. Eu espero que nos próximos dias possamos, sabe, receber uma notícia diferente. Que é muito desagradável, sabe? Muito desagradável. Aí, trocas e acusações, não, porque não sei o quê, porque sabiam ou não sabiam. Não, tem que fazer a coisa, botar para quebrar. Ah, porque o desembargador sabia, não sabia, porque foi feito já planejado. Eu não sei. Precisa saber direitinho. Porque ficar, sabe, não dá certo não. Eu não quero me alongar mais e eu espero que o bom senso de todos os nossos representantes, aqueles que estão diretamente ligados à causa, que têm mais acesso, que estão mais, né, se façam presente e procurem resolver de forma, porque, sinceramente, num país como este, né, em que as coisas não se pode acreditar muito, eu acho que deixamos a peteca, sabe, cair no chão, coisa que não devia ter acontecido. Mesmo depois, eu acho aqui, que a tutela antecipada foi assinada, posteriormente deveria continuar a luta no sentido de resolver esse problema de vez. Se tivesse resolvido de vez, não teríamos esse problema agora. Entendeu? E a peteca caiu no chão. Então, por favor, a vocês, do Rio principalmente, implicados diretamente na trama que foi montada, esse absurdo que foi montado. E mais, para terminar, eu me manifestei, sabe, naquilo, em relação ao movimento que teve no Rio de Janeiro, dias atrás. Eu coloquei, sabe, e para um universo de centenas, milhares de pessoas, achei um absurdo. Eu só vi 3 manifestações, a minha e mais de 2 companheiros, para um universo tão grande. Será que não sabem mais escrever? Não sabem mais colocar uma opinião favorável ou não? Enfim, escrever? Eu coloquei lá, está lá. Eu vi 3. E, inclusive, nem o Décio sabia dessa manifestação. Ontem eu falei para ele. Eu vi, inclusive, até sem querer. Agora, o que é? Falta de comunicação. Falta de alguém chegar e colocar na rede. Porque ninguém tem bola de cristal e adivinha. Eu vi sem querer. Inclusive, vi até uma outra manifestação mais antiga, de um comandante dando a sua opinião a respeito, lá atrás. Mas a atual,
apenas um movimento que houve no Rio de Janeiro dias atrás. E eu coloquei a minha opinião, está lá, sobre esse absurdo. Só três visto agora de manhã, 3. E só meus vídeos que eu fiz já falando sobre esse problema, se somar tudo, não dá acho que nem 100 visualizações. E ninguém colocou um comentário, que existe um local lá para colocar um comentário. Não gostei, gostei, ótimo, lindo, maravilhoso. Nada. É como se eu estivesse falando, sei lá, uma coisa assim. Quem sabe se eu estivesse falando sobre disco voador, sabe? Sobre ETs, sobre o raio que parta, quem sabe tivesse mais visualizações. É uma coisa séria, que está afetando todos e poderá afetar muito mais. Tá? É isso aí. Um bom domingo e curtam bastante, e que a luz de um plano superior nos ilumine e guarde, agora e sempre. Que assim seja.